Oi, Walter, tudo bom? Tudo bem. Vertente Cinema mais uma vez aqui. O meu ofício, eu me dedico a ele sem pensar. Quer dizer, eu não tenho nada pensado, nada estabelecido, digamos assim, sobre a minha, que você falou de ser agitado, de ser controlador, hiperativo e tal. Eu não me acho assim, quer dizer, eu também não, eu nunca saí de mim para me olhar pelo lado de fora, quer dizer, eu nunca olhei para mim dessa forma. Eu sempre, pela própria natureza do meu trabalho, eu sou um observador, eu sou um voyeur, num certo sentido. Então quer dizer, se eu tenho alguma mania, a mania que eu tenho é que quando eu estou realizando um trabalho em cinema, seja como diretor, seja como fotógrafo, eu procuro, eu entro naquele universo durante, eu faço uma imersão naquele processo, e sou intransigente no sentido de me dedicar e utilizar todos os momentos do dia para aquilo. Na verdade, você nunca é o que você parece, né? A psicanálise está aí para explicar. Você nunca sabe o que é que acontece dentro de você, do ponto de vista de você se observar. Eu não sei. Quando é preciso ser agitado, eu sou. Quando é preciso ser calmo, eu sou. Quando é preciso mediar entre uma coisa e outra, eu faço. Eu não tenho eu tenho um ofício. Eu cumpro esse ofício com todas as ferramentas que eu disponibilizo ou que eu venha disponibilizar. Entendeu? Por outro lado, talvez o meu entusiasmo possa ter passado em algum momento, em algum lugar, a você essa agitação, mas é a forma que eu tenho de me oferendar ao que eu estou fazendo. A segunda pergunta é sobre o silêncio. O seu cinema é sobre silêncio. Você preferir a imagem ao diálogo. Como é que é trabalhar no dia de hoje com o silêncio dentro dessa agitação e dessa verborragia que se encontra ao redor? Não é que eu não trabalho que eu trabalho com o silêncio, só com a palavra, não é isso. Mas você trabalha mais com o silêncio, mais com a imagem, não? Não, o que eu coloco e que eu vivo pensando em se tratando das ferramentas com que eu trabalho no meu ofício, é que a imagem, a cada tempo que passa, a imagem está cada vez mais se banalizando pelo uso inadequado ou pelo desuso, né? E pelo excesso do uso da imagem. E a palavra, ela é um elemento que compõe, né, o cinema. Quer dizer, não é a questão do silêncio, é a questão... O silêncio é uma interrupção necessária para que haja música. O silêncio é uma interrupção necessária para que para que aconteça a palavra. É como o escuro. Para ter o claro é preciso ter o escuro, né? Para ter a presença da luz é preciso que haja ausência da luz, né? Então a composição da linguagem cinematográfica faz parte dessa composição, a imagem faz parte dessa composição, a palavra. Eu sou uma pessoa, né, do cinema, ou como fotógrafo, ou como diretor, cuja matéria que me desafia mais é a palavra. Por exemplo, se eu quero transmitir uma determinada sensação com a chuva, ao invés de eu dizer que está chovendo, eu procuro induzir
através da imagem, essa chuva de alguma forma, seja no plano geral, seja no plano fechado, seja num fio que escorre de água pela janela, né? Eu vou criar algum elemento imagético que possa definir essa chuva, ao invés de dizer simplesmente está chovendo. É isso, é um pouco Teu cinema é nostálgico e raiz. Como é que era mais fácil fazer cinema antes ou é mais fácil fazer cinema agora? Mas você está dizendo que o meu cinema é nostálgico. Eu tô definindo o seu cinema. Eu não sei. Eu tô te dando, não sei, se é um presente ou se é uma maldição. Não acho que o meu cinema seja nostálgico. Eu acho, porque você busca a raiz do cinema. Você busca o elemento principal que o cinema está se perdendo ao longo do tempo, com tanta opção, tanta possibilidade. Então, quando você cria um resgate ao cinema raiz, você está conservando essa nostalgia e você está tentando salvar o cinema de alguma forma. Então, era mais fácil fazer cinema ou é mais fácil fazer cinema agora com tanta opção? Não, eu não acho nem mais fácil nem mais difícil, nem melhor nem pior, nem nostálgico, nem ao contrário do nostálgico. O cinema, quando nasceu, ele nasceu com características próprias, e essas características, ao longo da história do cinema, foram se transformando em outras categorias, né? O cinema do Méliès, o cinema do Chaplin, o cinema do Buster Keaton, o cinema industrial americano, o cinema da Nouvelle Vague, o cinema novo brasileiro, tudo isso são momentos em que a linguagem se compõe e se arrumam, né, nos diversos discursos cinematográficos que existem, né? Eu posso ser nostálgico num filme e não ser no outro. O meu cinema não é um cinema nostálgico, mas também pode ser nostálgico, né? O cinema raiz, eu não sei exatamente o que é um cinema raiz, né? Mas o que eu defendo, o que eu advogo, é que hoje o cinema que se pratica no mundo, né, é um cinema pós-cinema, né? Porque ele se modificou e absorveu as novas tecnologias, os novos mercados, as novas formas de se comunicar com o público, que não só nas salas escuras do cinema. Isso tudo vai dando a ele um leque de possibilidades e de interpretação quase que infinito. Quer dizer, amanhã pode ser que o cinema não esteja mais se utilizando da internet, ou se utilizando pode ser que tudo isso vire só uma coisa só. Não se sabe, né? O digital para mim é um sintoma, não é uma linguagem ainda, né? Então, se eu faço um filme utilizando o suporte do digital, o sistema digital de captação de imagem, né, eu tenho que utilizar a linguagem desse sistema digital, né? É diferente da linguagem do filme revelado na prata, né, da película revelada. Então, o cinema, como todas as artes, se modificou e vai se modificar ao longo da história, ao longo o que não quer dizer que alguém faça um filme com por exemplo, o Béla Tarr, né, o Tarbila, como se fala o nome correto na Hungria, que é um dos melhores cineastas que eu tenho muita admiração. O Tarbila, ele monta os filmes dele, até o último filme que ele fez, O Homem de Londres, não, o Cavalo de Turim, montado em moviola. Ele não montou em ilha de edição. Então, o fato de você ter a disponibilidade das tecnologias mudando a linguagem, alterando a linguagem, provocando a linguagem, não quer dizer que você também não recorra a um sistema antigo de tecnologia para narrar uma linguagem nova.
desculpa, não é para narrar uma linguagem nova, mas para experimentar de novo essa linguagem no momento em que ele está vivendo, na sua contemporaneidade de hoje. Quer dizer, você se utilizar de uma linguagem que está em desuso, teoricamente, e criar uma nova possibilidade de narrativa com o cinema. Como você escolhe um filme? Como, por exemplo, um cineasta iniciante pode chegar para você e falar, olha, toma o meu roteiro, faz o meu filme? Como é que é esse processo? Eu não escolho, eu sou escolhido, digamos assim. Como fotógrafo, né? Alguém me convida, alguém me chama, quer dizer... E você aceita fácil, sim? Depende do projeto, depende da postura dessa pessoa que vai dirigir esse filme em relação ao próprio cinema, né? Se eu já conheço o diretor que está me convidando, né, se eu já trabalhei, ou se eu conheço, mesmo não tendo trabalhado, mas eu conheço, sei do trabalho, sei da postura, isso já é um elemento determinante. O outro elemento determinante é o projeto dele, né? Trocando em miúdos, quer dizer, é o roteiro que ele tem para filmar, seja ele um documentário, seja ele uma ficção, seja ele de longuíssima metragem, de média metragem, o que seja. Quer dizer, o projeto tem que me seduzir. Quer dizer, não basta conhecê-lo. Esse é o assunto mais importante, porque essa relação de crença no cinema, né, eu faço pela crença que eu tenho no cinema, né? E em geral, essas pessoas que me procuram para trabalhar nos filmes dele têm esse tipo de crença, tem esse tipo de disponibilidade, essa doação ao cinema. Isso é a identificação inicial. A outra coisa é o projeto. Quer dizer, eu já recusei fazer determinados filmes porque não me identifiquei com aquele projeto, no sentido de que eu não contribuiria para aquele projeto na altura dele. Então eu prefiro não me envolver com aquilo, né, e dar oportunidade para outro que vai ter uma solução, ou um desenvolvimento, um conceito para aquele projeto, né? A minha escolha é essa, entendeu? Agora, tem projetos que quando eu vejo, eu já estou fazendo e nem sei porque escolhi. Porque aceitei, aliás. Não é? Walter, obrigado. Obrigado você, querido. Porque há duas espécies de geometria. Uma intuitiva, podemos dizer espiritual, e a outra feita com a régua e o compasso. A primeira é a que nos serve, não a segunda. Ao traçar a estrutura de um objeto, é a intuição que deve nos guiar a mão. E eu acrescentaria, a mão, o coração e a mente. Muito bem. Isso aqui é o barato.